Ansiedade e imediatismo. O tempo da alma em um mundo apressado. Introdução. Uma jornada espiritual e psicológica para reencontrar equilíbrio, sentido e presença no agora. Vivemos acelerados, ansiosos por respostas e gratificações imediatas. Mas o que essa urgência nos revela sobre nossa alma? Este audiobook é um convite à reflexão profunda sobre os mecanismos internos da ansiedade e do imediatismo, sob a luz da psicologia, da espiritualidade e da sabedoria espírita. Inspirado por autores como Joana de Ângelis, Emmanuel, Viktor Frankl e Allan Kardec, este livro oferece uma leitura compassiva e transformadora. Mais do que entender os sintomas, você será guiado a reconhecer as raízes espirituais e emocionais do sofrimento moderno e a descobrir caminhos para reencontrar paz, propósito e confiança no tempo da vida. Aqui você encontrará acolhimento e profundidade. Cada capítulo foi pensado como um espaço de pausa e reconstrução. Ao final, o objetivo não é que você vença a ansiedade, mas que se reencontre consigo mesmo em meio a ela e compreenda o tempo não como inimigo, mas como aliado no caminho da alma. O mundo apressado e a alma desconectada. Vivemos em um tempo que valoriza a rapidez, a eficiência e os resultados imediatos. A cultura do agora, alimentada pelo avanço da tecnologia e pela lógica do consumo, transformou a vida em um constante estado de urgência. Essa urgência, porém, cobra um preço alto, o desequilíbrio emocional. A ansiedade e o imediatismo não são apenas sintomas isolados de um mal-estar moderno, mas reflexos profundos de uma alma que perdeu o eixo. São expressões de um sofrimento silencioso que se alastra em todas as esferas da vida, afetiva, profissional, espiritual, e que revela o quanto o ser humano, apesar de rodeado por estímulos, sente-se desconectado de si mesmo. Visões psicológicas da ansiedade. Sob o ponto de vista da psicologia clássica, a ansiedade já foi amplamente estudada por autores como Freud, que a via como manifestação dos conflitos entre as instâncias psíquicas do id, ego e superego. Carl Rogers, que a associava à incongruência entre o self-real, quem a pessoa realmente é, com suas experiências autênticas, e o self-ideal, quem a pessoa acha que deveria se ser, geralmente influenciada por expectativas externas. Viktor Frankl, que a considerava consequência da falta de sentido existencial. Frankl, inclusive, cunhou o termo neurose nogênica para se referir a esse tipo de sofrimento que nasce não de traumas passados, mas do vazio do presente e da ausência de um propósito que transcenda o aqui e agora. Em sua obra Em Busca de Sentido, ele observa: a ansiedade cresce onde o sentido está ausente. O homem tem necessidade de um porquê para continuar vivendo. Assim, a ansiedade se mostra não apenas como medo, mas como sede de significado. A compreensão espiritual da ansiedade. Contudo, a compreensão plena desse fenômeno exige uma leitura que vá além dos aspectos meramente psicológicos ou comportamentais. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos convida a olhar para a ansiedade e o imediatismo a partir da perspectiva do espírito imortal. Segundo o espiritismo, cada ser humano é um espírito em evolução, que reencarna sucessivas vezes para aprender, reparar erros e desenvolver virtudes. Essa longa trajetória deixa marcas, memórias e impressões que permanecem ativas, mesmo quando inconscientes. A ansiedade pode ser, muitas vezes, a repercussão de experiências pretéritas, mal resolvidas, de medos antigos que retornam sob novas formas, de dores antigas que se reatualizam no presente.
Joana de Ângeles, benfeitora espiritual que, através de Divaldo Franco, transmitiu obras fundamentais para a integração entre psicologia e espiritualidade, é clara ao afirmar que as matrizes do comportamento ansioso, em muitos casos, remontam a vivências de outras existências em que o espírito sofreu traumas, perdas ou vivenciou situações limite sem solução. Em conflitos existenciais, esses registros permanecem latentes no inconsciente profundo, moldando reações, sensações e padrões emocionais que muitas vezes escapam à lógica consciente. Assim, o espírito que outrora foi perseguido, abandonado, humilhado ou sofreu perdas abruptas pode, em nova encarnação, desenvolver um medo exacerbado de reviver tais experiências. Esse medo se traduz em insegurança, controle obsessivo, tensão permanente diante do futuro, ou seja, ansiedade. O imediatismo e a recusa do agora. Mas se a ansiedade é o medo do que virá, o imediatismo é a recusa ao que é. É a pressa do ego que não aceita o tempo da vida, que exige respostas rápidas, gratificações imediatas, soluções instantâneas. É a impaciência que não tolera o processo. Emmanuel, espírito guia, que ditou a Chico Xavier obras de profunda sabedoria evangélica, ensina em Fonte Viva que toda realização duradoura exige tempo, esforço e persistência. O Espírito Eterno não se ajusta aos moldes da pressa. Aqui está a chave. A ansiedade e o imediatismo são, antes de tudo, sintomas de um afastamento do ser humano de sua natureza espiritual. Um espírito que reconhece sua condição de viajante do tempo e aprendiz da eternidade não exige da vida pressa, mas se submete ao ritmo sábio dos dias. Cultura da performance e ciclos de culpa. A sociedade moderna, no entanto, impõe um ritmo contrário a essa sabedoria. Vivemos uma lógica da aceleração. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais cedo se conquista, mais mérito se atribui. E isso gera uma cultura do desempenho, onde o valor da pessoa está atrelado ao que ela produz e não ao que ela é. Joana de Ângeles, em O Ser Consciente, psicografia de Divaldo Pereira Franco, observa que a ansiedade é o efeito do medo inconsciente, da fuga do presente e do apego a situações ainda não vividas. O imediatismo, por sua vez, reforça essa fuga, impedindo que o indivíduo se conecte verdadeiramente com o agora. Ele vive sempre no depois. O que vem em seguida, o que será conquistado, o que ainda falta. Neste ciclo, o presente se torna apenas uma ponte para o futuro idealizado, e nunca um lugar de morada, um momento a ser bem vivido para o aprendizado apropriado daquilo que ele oferta. Mas a realidade é que só se pode encontrar equilíbrio no agora. Emmanuel, em Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, compara a mente a um espelho vivo, que reflete aquilo com que mais se sintoniza. Quando a mente se projeta constantemente no futuro, refletindo temores, cobranças e pressões, ela se contamina com estados vibracionais negativos. Quando se ancora no presente, com aceitação, confiança e ação lúcida, ela se torna receptiva à paz e à intuição superior. A fé que dissolve a ansiedade. Essa visão é corroborada também pela psicologia moderna, que reconhece na mindfulness, atenção plena, uma poderosa ferramenta para o tratamento da ansiedade. Técnicas de presença consciente têm sido utilizadas com sucesso por psicólogos e psiquiatras, justamente por permitir ao paciente reconectar-se ao momento presente, esvaziando as projeções negativas do futuro e os apegos do passado. Joana de Ângeles afirma que o ser que se conhece, que acolhe suas sombras e reconhece sua luz, aprende a caminhar no tempo da vida e não no tempo do ego. Em autodescobrimento,
Uma busca interior. Psicografia de Divaldo Pereira Franco. O tempo da vida é o tempo de Deus. O tempo do ego é o tempo da ansiedade. O tempo de Deus é o tempo apropriado ao progresso do espírito. Enquanto a ansiedade nos afasta do presente com o medo do que está por vir, o imediatismo nos afasta do presente por não suportar a espera. Ambas as posturas são expressões da ausência de fé, na vida, no tempo e em Deus e em si mesmo. A fé verdadeira não é passiva, ela não espera sentada, mas é paciente. Ela sabe que tudo chega na hora certa, conforme as necessidades da alma. Emmanuel nos recorda, em Rumo Certo, por Francisco Cândido Xavier, que a paciência é o sustentáculo da fé. Onde a fé se firma, a ansiedade cede lugar à confiança. A fé raciocinada, a única madura e inabalável como propõe a doutrina espírita, é aquela que se constrói sobre a compreensão das leis divinas e não sobre promessas ou desejos. Ao entender a reencarnação, a lei de causa e efeito, a justiça e a misericórdia divinas, o ser humano encontra novas razões para confiar, mesmo em meio à dor. A ansiedade diminui quando compreendemos que tudo o que nos acontece tem um propósito educativo. O imediatismo, por sua vez, se dissolve quando aceitamos que o progresso verdadeiro não se dá por saltos, abruptamente, não é um episódio, mas por etapas. O tempo como remédio. Joana de Ângeles, em Plenitude, afirma que o ser ansioso perdeu a direção, esqueceu-se de sua realidade essencial e passou a viver em função de padrões exteriores, distanciando-se do eixo do amor. Aquele que busca aceitação social, sucesso imediato ou validação constante, perde-se do centro e se entrega à oscilação do desejo. O imediatismo, assim, é também uma forma de escravidão, a da urgência emocional, da compulsão pela resposta rápida, da negação do tempo como aliado. A cultura da performance reforça esse descompasso. Somos ensinados desde cedo que tempo é dinheiro, que quem não corre fica para trás e que o mundo não espera ninguém. Essas máximas geram culpa por descansar, vergonha por não atingir metas, frustração por não realizar tudo imediatamente. Essa culpa gera mais ansiedade, e a ansiedade alimenta o imediatismo. Cria-se, assim, um ciclo vicioso de tensão interior, que corrói a saúde emocional e espiritual. Não por acaso, os distúrbios de ansiedade são hoje uma das condições mais prevalentes no mundo. Crises de pânico, insônia, irritabilidade, taquicardia, sensação de sufocamento, são expressões do corpo que reage à alma em descompasso. E muitas vezes, mesmo após tratamentos médicos e psicológicos, a ansiedade persiste, porque sua causa profunda ainda não foi reconhecida. O afastamento da espiritualidade, da fé vivida, do autoconhecimento. Joana de Ângeles, em Encontro com a Paz e a Saúde, reforça que a integração do ser espiritual ao ser psicológico é indispensável à saúde integral. O tratamento da ansiedade, portanto, deve ser multidimensional, deve incluir o corpo, a mente e o espírito. Muitas pessoas, ao buscarem ajuda, querem alívio instantâneo, esperam que um remédio ou uma oração resolva imediatamente uma dor que muitas vezes foi cultivada por anos. Mas a cura verdadeira é um processo. Emmanuel adverte em Palavras de Vida Eterna que o tempo é o remédio de Deus. Aprender a confiar no tempo é parte da cura, é reconhecer que há um sentido por trás das demoras, que há aprendizado no silêncio, que há revelações nas pausas. A ansiedade espiritual. O imediatismo também atinge a vida espiritual. Muitos querem evoluir sem esforço, querem alcançar estados superiores de consciência sem enfrentar as próprias sombras.
Procuram caminhos fáceis, mestres iluminados que resolvam seus dilemas, técnicas milagrosas que dispensem o trabalho interno. Mas, como ensina Joana de Ângeles em Desperte e Seja Feliz, não há iluminação sem enfrentamento da escuridão interior, nem crescimento sem dor. A verdadeira evolução exige autoconfronto, disciplina emocional, mudança de hábitos, renúncia ao egoísmo. A ansiedade espiritual é o desejo de se libertar da dor sem atravessá-la. O crescimento espiritual é aceitar atravessá-la com humildade e fé, extraindo as lições que ela encerra. Nesse sentido, é essencial abandonar a ideia de que evoluir significa não sofrer neste mundo de provas e expiações onde o sofrimento convida ao crescimento. O próprio Cristo, modelo máximo de perfeição moral, passou pela cruz, não como castigo, mas como lição de entrega, fé e confiança absoluta no Pai. Joana de Ângeles, em Jesus e Atualidade, descreve Jesus como o self divinamente integrado. Segui-lo é aprender a viver com serenidade, mesmo em meio às tribulações. Jesus nunca teve pressa. Mesmo cercado por multidões aflitas, ele agia com compaixão e calma. Não se deixava dominar pela urgência alheia. Seu tempo era o tempo do amor, e o amor não tem pressa. Aprender a viver nesse ritmo é reaprender a viver. É abandonar a ilusão de controle sobre o tempo e confiar nos processos naturais da vida. Emmanuel, em Roteiro, nos recorda que as grandes conquistas do espírito não se fazem em um dia, mas em séculos de esforço e abnegação. A ansiedade é, muitas vezes, a não aceitação disso. Queremos colher sem plantar, alcançar sem construir, mudar sem compreender, mas tudo tem seu tempo. A sabedoria bíblica, presente no livro de Eclesiastes, já nos ensinava: para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. A doutrina espírita reforça essa ideia ao explicar que reencarnamos para cumprir planos de aprendizagem que envolvem tempo, lugar e circunstâncias cuidadosamente escolhidas. Confiar nesse planejamento é confiar em Deus. A ansiedade cede espaço à fé quando compreendemos que estamos onde precisamos estar, vivendo o que precisamos viver. No entanto, não se trata de adotar uma postura passiva ou conformista. O Espiritismo não propõe resignação inerte, mas resignação ativa, aquela que aceita o que não pode mudar, enquanto trabalha com lucidez e amor para transformar o que pode. A fé que cura a ansiedade não é a fé que espera de braços cruzados, mas a que confia enquanto age, que ora enquanto trabalha, que sofre sem se desesperar. Emmanuel, em Calma, diz: a paciência é a fortaleza da alma. Nas horas difíceis não te rendas ao desespero. Serve e espera. A importância do autoconhecimento. A superação da ansiedade e do imediatismo, portanto, não se dá com receitas mágicas, mas com mudança de consciência. É necessário educar o pensamento, transformar a visão de mundo, rever os valores que nos movem. Joana de Ângeles recomenda, em momentos de saúde e de consciência, que o ser humano se comprometa com uma reforma íntima progressiva e amorosa. Não uma reforma feita por culpa, repressão ou exigência, mas uma reforma que nasce do amor por si mesmo, pela vida e por Deus. A psicologia transpessoal também colabora nesse processo ao compreender a ansiedade como parte das crises de transição da consciência. Stanislav Grof e Ken Wilber, ao estudarem experiências de expansão da mente, reconheceram que momentos de ansiedade intensa podem anteceder saltos de percepção e integração. São os chamados crises de emergência espiritual. Quando bem acompanhadas, essas crises tornam-se oportunidades de despertar. O Espiritismo concorda com essa visão, ao ensinar que muitas dores são portas que se abrem para novas verdades. É nesse ponto que o autoconhecimento
se apresenta como fundamento indispensável para qualquer processo de cura emocional. Conhecer-se não é apenas identificar qualidades e defeitos, mas compreender as motivações profundas dos próprios pensamentos e emoções, reconhecendo as memórias espirituais que ainda influenciam a vida presente. Joana de Ângeles afirma em Autodescobrimento, uma busca interior, que o autoconhecimento é o mais eficiente processo psicoterapêutico ao alcance de todos. Aquele que se conhece, domina-se. Essa proposta exige coragem para olhar para dentro, para investigar os sentimentos não resolvidos, os traumas herdados de outras vivências e os padrões mentais repetitivos que alimentam a ansiedade e o imediatismo. Em resposta a questionamentos de Kardec, no final da terceira parte de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho oferece uma verdadeira receita para o autoconhecimento, baseada nas próprias práticas, quando no corpo físico. O autoconhecimento também revela que, muitas vezes, o ser humano teme o presente não pelo que ele é, mas pelo que ele representa. O silêncio, a ausência de controle, o confronto com a verdade. Por isso, a mente se projeta para o futuro, onde há espaço para fantasias, para possíveis soluções, para o si. Emmanuel, em O Consolador, observa que a mente desequilibrada ante o futuro vive o martírio do medo antecipado. É preciso cultivar a confiança em Deus para equilibrar o pensamento. O presente é o único tempo em que a vida acontece de fato, onde o espírito pode agir, transformar e experimentar a verdadeira conexão com o divino. Estar presente é viver espiritualmente. Silêncio, presença e pausa sagrada. Mas para estar presente, é preciso cultivar também o silêncio interior. O mundo moderno é barulhento, não apenas em sons, mas em estímulos, exigências e pensamentos compulsivos. A ansiedade é intensificada por esse ruído constante que impede o ser de ouvir a própria alma. A oração, a meditação, a leitura edificante e o contato com a natureza são práticas que ajudam a silenciar a mente e a reencontrar o centro interior. Joana de Ângeles, em Vida, Desafios e Soluções, recomenda a prática do silêncio como instrumento de autoconexão com a essência divina, onde repousa a paz inalterável. O imediatismo não sobrevive no silêncio. Ele precisa de pressa, de distração, de urgência. O silêncio desmascara suas ilusões. É também no silêncio que se ouve a voz da consciência, aquela centelha divina que nos orienta, nos alerta e nos chama ao equilíbrio. A consciência é o espaço onde Deus dialoga com o espírito. É na consciência que está grafada a lei divina, conforme tratado na questão 621 de O Livros dos Espíritos. Emmanuel, em Pensamento e Vida, afirma que a consciência é a presença do Criador em nós. Quando estamos ansiosos ou dominados pela pressa, perdemos o contato com essa voz. Agimos no automático, tomamos decisões impulsivas, reagimos em vez de refletir. Por isso, um dos maiores desafios da modernidade é reaprender a pausar. E não uma pausa qualquer, mas uma pausa cheia de sentido. A pausa para sentir, para escutar, para discernir. Amor, caridade e a saída do ego. Ao integrar práticas espirituais e terapêuticas, é possível construir uma nova relação com o tempo. A ansiedade se dissolve quando compreendemos que não precisamos ter todas as respostas agora. O imediatismo cede espaço à paciência quando entendemos que a vida é um processo e que o tempo não é inimigo, mas aliado. Esse processo, entretanto, não é linear. Haverá recaídas, dias difíceis, momentos de dúvida. Como em todos os aprendizados, que somos convidados pelas experiências da vida. Mas é justamente nesses momentos que a fé se fortalece, que a perseverança se prova e que o amor por si mesmo deve se renovar.
É fundamental lembrar que o amor é o antídoto maior contra a ansiedade, mas não só para esta. O amor dissipa o medo, como ensina o apóstolo João. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,28, Emmanuel interpreta esse versículo em Caminho, Verdade e Vida, explicando que o medo é produto da ignorância e a ansiedade é o receio da alma que ainda não conhece sua verdadeira natureza. O amor, quando vivido em profundidade, cura. Cura o coração impaciente, cura a mente angustiada, cura a alma dispersa, cura as dores. Por isso, amar a si mesmo é tarefa essencial. E amar a si mesmo não é indulgência, mas compromisso com o próprio bem, com a saúde emocional e com a evolução espiritual. Esse amor se expressa pela caridade, pois ela é o fruto produzido pelo amor ativo e incondicional, como propõe Jesus. É o amor pelo amor. Ao sairmos de nós mesmos para socorrer o próximo, muitas vezes encontramos o alívio que buscamos. A ansiedade e o imediatismo são estados que fecham o indivíduo em torno de seus próprios desejos e temores. A caridade rompe esse ciclo ao ampliar o olhar, ao tirar o foco do eu para colocá-lo no nós. Joana de Ângeles, em Momentos Enriquecedores, afirma que quem serve com amor esquece a ansiedade, porque se coloca no fluxo da vida, onde tudo tem o seu tempo e seu lugar. Ajudar ao próximo, ouvir uma dor alheia, fazer o bem, sem esperar retorno. Essas ações resgatam a alma da pressa e plantam sementes de paz. Superar sem pressa, confiar no tempo. Em resumo, a ansiedade e o imediatismo são fenômenos complexos que devem ser compreendidos em sua raiz espiritual. Não são falhas do indivíduo, mas sintomas de um estado coletivo de desequilíbrio que se manifesta com mais força naqueles que já trazem consigo, do passado, a fragilidade diante do tempo e a resistência diante da entrega. Superá-los não é um feito instantâneo, mas um caminho a ser trilhado com consciência, lucidez e compaixão. É um convite a confiar na vida, a reconectar-se com a essência, a viver o presente como semente do eterno. E quando surgirem os momentos de angústia, porque eles virão, que nos lembremos das palavras de Emmanuel: serve e espera, nada te faltará. Em palavras de vida eterna, porque aquele que serve com amor e espera com fé está, mesmo sem saber, no caminho seguro da plenitude. Guia prático. Práticas espirituais e terapêuticas para viver o tempo com consciência. Primeira prática do silêncio. Diário. Reserve 10 minutos em silêncio absoluto, com o celular desligado. Apenas respire e observe os pensamentos. Deixe que passem como nuvens. Segunda caminhada. Consciente, caminhe por 20 minutos, prestando atenção apenas nos seus passos e na sua respiração. Não escute música, nem fale. Sinta o momento. Terceira leitura. Inspiradora ao acordar. Comece o dia com uma pequena leitura de conteúdo edificante, como mensagens de Emmanuel, versículos ou reflexões. Isso ancora a mente no positivo. Quarto diálogo com Deus. Antes de dormir, converse com Deus em voz alta. Fale de suas angústias e agradeça pelo que recebeu no dia. Esse ritual favorece o sono e a confiança espiritual. 5. Jejum de ansiedade. 1 dia por semana. Escolha um dia para observar, sem julgamento, todas as vezes em que sentir pressa ou ansiedade. Respire fundo a cada vez. Apenas observe. Esse exercício amplia a consciência e revela padrões. Citações inspiradoras. A ansiedade é o efeito do medo inconsciente. Joana de Ângeles. Serve e espera. Nada te faltará. Emmanuel. O Espírito Eterno não se ajusta aos moldes da pressa. Estar presente é viver espiritualmente.
A fé que compreende não exige, espera com sabedoria. Perguntas reflexivas finais. O que minha ansiedade tem tentado me ensinar sobre mim mesmo? Tenho acolhido meus processos com amor ou com cobrança? De que forma posso tornar o presente mais sagrado em minha vida? Que atitudes imediatistas posso substituir por gestos conscientes e confiantes? Reflexões de bolso essenciais. O tempo da alma é sempre o agora. Amar é a coragem de permanecer presente. A cura espiritual é um caminho, não um evento. O silêncio revela onde a urgência se cala. Encerramento afetivo. Chegamos ao fim desta jornada reflexiva sobre ansiedade e imediatismo, mas talvez este seja apenas o começo de uma nova forma de viver, mais presente, mais confiante, mais conectada ao tempo da alma. Se esta reflexão encontrou eco em suas emoções, que ele também encontre morada em suas atitudes diárias, que cada capítulo, cada citação, cada pergunta tenha plantado uma semente de pausa, de escuta, de coragem e de fé. Lembre-se, você não está só. Os desafios que sente são humanos, mas sua essência é divina. Há um ritmo sábio pulsando dentro de você, guiando seu processo, mesmo quando a pressa ou o medo tentarem sufocá-lo. Confie nesse ritmo. Que você possa respirar mais devagar, amar com mais profundidade, esperar com mais esperança e caminhar com mais leveza. E, sobretudo, que você se permita florescer no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo da alma, com carinho e luz,